Prezados irmãos, a paz do Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis, porque nessa hora, nos domingos anteriores, nós já estávamos aprontando, iniciando o nosso culto em casa, quando começamos a nos arrumar para ir para a igreja. E nesse domingo, e acredito que nos outros que vão se seguir, nós vamos mudar o ritual de preparação para ir para o culto lá na igreja, porque vamos fazer culto em nossas casas. E hoje, o primeiro domingo, parece que está tudo estranho, o fato de não haver culto. Nós não vamos estar reunidos com a multidão dos nossos irmãos, vendo, tocando, ouvindo nossos irmãos, mas nós vamos estar ligados na comunhão com o Espírito Santo. E a palavra que eu tenho para entregar aos irmãos é sobre crescimento na crise. É difícil para se fazer crescer uma empresa, um propósito, durante uma crise, seja ela uma crise econômica, uma crise política e até uma crise familiar. É muito difícil haver crescimento quando há uma crise. Só que com Deus as coisas são diferentes, porque Deus faz o deserto florir, Deus faz aquilo que não é passar a ser, Deus muda o sentido das coisas. Deus faz uma pedra da água, Deus faz chover pão do céu. Para Deus tudo é possível. E eu estou crendo que esse período que nós vamos passar de quarentena por causa da coronavírus e que as igrejas não estão podendo fazer culto, nem ensaios, nem celebrações, então nesse período nós vamos aproveitar para aplicar o que entendemos na Bíblia, que se para um homem numa crise é difícil crescer, para Deus não é, porque o paradoxo de Deus é totalmente diferenciado daquilo que o homem pensa. E eu vou ler um texto aqui na Bíblia Sagrada para mostrar como Deus faz o progresso, o crescimento no meio de uma grande crise. No livro do Gênesis, no capítulo 47, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim: e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que comprava. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: vai, dai o vosso gado, e eu vou darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José. E José deu-lhes pão em troca de cavalos, de ovelhas, de vacas, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano, por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram no ano seguinte, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra, seremos servos de Faraó, dá sementes para que vivamos e não morremos, e a terra não se desole. E assim José comprou toda a terra do Egito
para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. É simples entender que Deus era na vida de José. Aquilo não foi uma estratégia pessoal de José. Não foi aprendizado que ele fez em nenhuma faculdade, porque José não as fez. Ele não viu esse modelo em nenhum outro lugar. Ele apenas tinha uma chamada de Deus para ser governador, para ser alguém importante. Deus tinha dado a ele esse privilégio. Ele só não sabia quando, como e onde ele haveria de aplicar aquilo que Deus deu a ele. E de repente nós vimos ele vendido por seus irmãos, antes jogado dentro do fundo de um poço, depois com grilhões dos pés sendo levado cativo, depois vemos ele preso na casa de Potifar, depois vemos ele preso na cadeia do Egito. E aí você pergunta, aonde está o mistério de Deus na vida dele, agora que ele está preso, fechado, dentro de 4 paredes? Pois é, meus irmãos, nós estamos nos sentindo, não preso, logicamente, mas trancados dentro de nossas casas, pelas circunstâncias que estamos vivendo, mas é aí, nessa situação, que Deus tem propósito, para fazer crescer em nós aquilo que Ele colocou na nossa vida. Você que está na sua casa hoje, e preocupado porque não vai ao culto, para ouvir a palavra lá, Deus tem me dado essa palavra para transmitir, e você vai assistir na sua casa aí com sua família, e vai olhar para as suas paredes e entenderem, hoje nós não podemos sair de casa, mas a unção de Deus está aqui em nossa casa, e Deus vai dar e trabalhar para que a prosperidade flua em nossas vidas, e vai fluir na vida da igreja, mesmo a igreja estando dentro de 4 paredes. E foi exatamente o trabalhar de Deus que mudou. Não é algo que você vai ter que fazer, não é algo que você vai procurar como fazer, mas Deus vai trabalhar em favor da tua vida, da tua casa, da tua família. E eu sei, Deus vai trabalhar em favor da igreja, que está agora resumida às nossas 4 paredes, mas o céu está aberto. O céu está aberto, e de repente o céu se abriu lá no Egito, e Deus mandou um sonho para o Faraó, e Faraó teve o sonho das espigas, das vacas, e ninguém conseguiu resolver o dilema e o enigma daquele sonho. Então alguém disse para Faraó, tem um moço trancado lá em 4 paredes, que ele vai conseguir decifrar o mistério desse sonho. E logo José foi levado à presença do rei, e o rei conta a ele o sonho das espigas de milho e das vacas magras e gordas, e José então tem ali a revelação. O dom de Deus manifesta nele, e ele diz para o Faraó, olha, essas 7 vacas gordas serão 7 anos de fartura, e essas 7 vacas magras serão 7 anos de fome, de seca, de necessidade, de pobreza. Se o sonho acabasse ali, o texto, nós iríamos entender que qual o período que Faraó enriqueceu mais? Foi das 7 vacas gordas ou das 7 vacas magras? Veio o período das 7 vacas gordas, e o Faraó colocou José para administrar naquele período, e ele pôs o povo para trabalhar. Naquele período foi só trabalho, 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 e acumular o trigo, e trabalho, canseiro, e trabalho, e o Faraó investindo, o Faraó gastando, dando comida para o povo trabalhar. Quando terminaram os 7 anos, tinha tido muito trabalho, mas muito pouco lucro. Era um ano de fartura. O Egito não enriqueceu, Faraó não enriqueceu. Mas aí entrou o período da fome, da necessidade, e foi aí que o Egito enriqueceu. Porque José, nos 7 anos de fartura, acumulou muito trigo. Talvez alguém dissesse, se eu fazer esse monte de trigo,
não tem nem pessoas para comer tudo isso. Mas a estratégia que Deus tinha dado para ele, fechado lá dentro das 4 paredes, lá na cadeia do Egito, a unção que Deus tinha colocado sobre ele. Se prepara, meu irmão, porque o Senhor vai derramar unção sobre a sua vida, mesmo você estando fechado dentro da sua casa, sem poder ir aqui, lá ou ir à igreja, mas há uma unção de Deus que está voltada para a tua vida, para fazer fluir algo que está dentro de você. Você tem um plano, tem um projeto, tem uma unção que está em você, e nesse período anterior você não achou como fazer isso retornar para a sua vida. Mas agora entenda só. José chamou o povo que queria comer e disse: eu tenho trigo, vocês trazem dinheiro. As pessoas trouxeram dinheiro, até não ter mais dinheiro, e ele ia enchendo os cofres de Faraó. Acabou o dinheiro, disse: agora vocês trazem ouro. Eu vou dando trigo, vocês me dão ouro. E ele foi acumulando ouro, enchendo o palácio de Faraó de ouro. Ah, não tem mais ouro? Então agora queremos prata. Todos que têm prata, vai trazendo. E ele foi enchendo o palácio de prata. Agora era o bronze. E Faraó ficou com seus cofres lotados de ouro, de prata, de bronze, de pedra preciosa. E muito dinheiro. Mas o povo ainda tinha fome, a crise não tinha acabado. E o povo se apresenta para José e diz: compra nossos gados. E José foi comprando bois, ovelhas, vaca, cavalo, jumento. Até chegar um dia que ninguém mais tinha boi, nem ovelha, e nenhum animal. Todas José tinha comprado para Faraó. Parecia que não tinha mais o que José comprar, porque os cofres estavam prósperos e cheios. E de repente alguém chega: José, não temos mais nada para vender, só tem as nossas terras. Nós damos nossas terras. E José foi comprando terras e mais terra, e mais terra, e mais terra, até que comprou toda a terra do Egito para Faraó. Quando já tinha terminado de comprar todas as terras, não tinha mais terra para comprar, então as pessoas se venderam. Olha, compra nós, para nós ser funcionários, escravos de Faraó. E José comprou as famílias para Faraó. Quando terminaram os 7 anos, os cofres estavam cheios, os campos estavam cheios, e todo o povo agora era funcionário de Faraó. E eu te pergunto, qual foi o período em que Faraó enriqueceu mais? Quando tinha fartura? Quando tinha tudo? Ou quando não tinha nada, o povo estava no Egito todo morrendo de fome? Foi no período da crise que Deus deu estratégia para que José tornasse o Egito rico. Faraó se tornou rico a partir do momento em que José foi trancado dentro de 4 paredes, lá nas prisões do Egito. É verdade que não tem grilhões te fechando, é apenas uma lei, uma situação que estamos vivendo. Mas se você está se sentindo fechado, trancado, meu irmão, sem saída, sem alternativa, a sua saída está para cima. É de Deus que vem o socorro, é de Deus que vem a estratégia, e eu creio, a igreja do Senhor Jesus vai se fortalecer espiritualmente, materialmente, em número de pessoas. Haverá um grande mover de Deus na sua igreja, mas precisamos ficar debaixo do temor e da graça do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos e aqueles que fizeram culto em suas casas. Depois nos comunique, nos informe como foi a experiência. Fale com outros, dialoguem com outros sobre como foi a experiência de ficar fechado dentro da sua casa, fazendo culto ao Senhor. Mas saiba disso, quando você estiver fazendo culto, você está como José. O céu está aberto, as paredes fechadas, mas o céu está aberto e as bênçãos estão descendo. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.